Bem-vindos à Hora da Verdade. O convidado desta semana é Paulo Santos, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, a ASP, o maior sindicato da PSP. Está precisamente na ASP há mais de 20 anos e lá já passou por várias funções antes da presidência, onde está desde 2020. É agente principal desde 2001, está no Comando Metropolitano do Porto desde 2007, junta-se por isso a nós a partir precisamente dos nossos estúdios da Renascença em Gaia. Obrigada pela sua presença, Paulo. Bom dia, obrigado. Eu sou a Liliana Monteiro, comigo para conduzir esta entrevista tenho a Ana Henrique, jornalista do Jornal Público. Paulo, a ASP anunciou novos protestos e ameaçou com outros mais duros. Vamos ter polícias nas ruas numa manifestação nacional em frente ao MAI, tal como, por exemplo, em 2024, e poderemos estar perante protestos de grandes dimensões ou nem por isso? Uma vez mais, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Bem, a ASP estará na rua em 2026 e os polícias estarão na rua se for esse o entendimento do Governo. Mas isto tem uma razão. A razão assiste-nos, no nosso entender, porque o Governo não quer cumprir um acordo que foi celebrado entre a ASP e outros sindicatos de polícia e outras associações da GNR com o Governo da altura, a muito custo, muito difícil num quadro muito complexo. Compromisso esse que o Governo insiste em não dar cumprimento, e nós temos aqui uma perspectiva de responsabilidade e olhamos para aquilo que são os compromissos que assumimos com muita seriedade. E o Governo tem que determinar se pretende levar novamente os polícias para protestos, e nós temos já um conjunto de iniciativas marcadas, ou se pretende envolver-nos novamente num processo negocial que efetivamente seja sério e responsável. Por isso está na mão do Governo essa decisão, sendo certo que a ASP já reuniu a sua direção e temos já até marcado mais um plenário no aeroporto de Lisboa no dia 29 de janeiro. Mas do acordo firmado, Paulo, em 2024 e que houve quem chamasse o acordo das migalhas e, como sabe, alguns sindicatos não assinaram esse acordo, o que é que neste momento está cumprido ou está por cumprir? Porque o suplemento de risco está a ser pago, não é? Com todo respeito pelas opiniões de toda a gente, eu discordo frontalmente dessa perspectiva de considerarem 300 euros de indexado migalhas. E, aliás, parece-me que é mais perceptível e acerro de análise quando se fala com os colegas hoje, passado algum tempo de ter sido assinado. Aquilo que está estabelecido no acordo não é só da parte da ASP, foi aquele acordo que nós assinamos, que eu assinei, não está só plasmado um incremento de 300 euros na componente risco, no caso concreto com indexação. Não está simplesmente essa matéria. Essa matéria foi o possível no campo do suplemento por serviço e risco nas forças de segurança, mas aquilo que levou a ASP a assinar o acordo era efetivamente após a assinatura desse documento, ficar plasmado também nesse documento, inícios da 6 de janeiro de 2024, negociações para rever outras 3 matérias que fomos nós que incorporamos. Falo da revisão das carreiras remuneratórias, falo dos suplementos remuneratórios que não são tratados desde 2009 e falo de uma coisa muito simples, que já existe na GNR, que tem que ver com a portaria de avaliação e a revisão dessa portaria de avaliação que permita uma maior progressão, uma mais rápida progressão na perspectiva horizontal das carreiras. Tanto do ponto de vista da portaria de avaliação como do ponto de vista das tabelas remuneratórias, o Governo nada diz, nada avançou. Relativamente aos suplementos, fez agora uma suposta negociação que se traduziu em aumentos na casa dos 3, 5 e 7 euros. Isso parece-me inadmissível. O problema é um problema, estamos a falar da Ministra, de falta de conhecimento e capacidade de reforma, ou simplesmente do Ministério das Finanças, que é quem, por norma, tem de libertar a verba? Eu diria que nesta fase e com o envolvimento que o Dr. Luís Montenegro teve neste processo, na altura, e tendo em conta que esta ministra não é a mesma ministra que assinou o acordo, mas sim o Governo no seu todo, na sua equipa, praticamente é a mesma. Aliás, quem está neste momento no MAI conhece bem aquilo que foi assinado, conhece bem quais foram as dinâmicas do acordo e do processo negocial. Eu diria que a responsabilidade neste momento, na nossa interpretação, é do Dr. Luís Montenegro, porque ele próprio foi quem determinou atingirmos o valor que atingimos, e eu próprio tenho informações de que haveria aqui a perspectiva de continuidade de negocial por via de intervenção do seu Primeiro-Ministro. Por isso, há aqui um incumprimento, na nossa opinião,
do primeiro-ministro Luís Montenegro, que se envolveu neste processo numa dada altura e que firmou aqui algumas garantias que agora não está a cumprir. Naturalmente que a atual Ministra da Administração Interna, no nosso entender, não é a pessoa mais capaz para estar também à frente do Ministério da Administração Interna e, por outro lado, e temos dito isto há uns anos a esta parte, o Ministério da Administração, o Ministério das Finanças determina e condiciona muito aquilo que é a política dos restantes ministérios de um qualquer governo. Isto já se assiste há algum tempo a esta parte. Paulo, está aí a falar da competência ou falta dela da ministra. Já houve quem tenha pedido a demissão de Maria Lúcia Amaral. Acha que isso se justifica? Há uma tendência ou uma tentação para pedirmos a demissão de ministros. Isto não nos parece que aquilo que é o resultado das políticas, no caso concreto da administração interna, da segurança nacional, não residem unicamente na figura da ministra ou do ministro. Parece-nos que há aqui uma responsabilidade de um todo, que é o governo, e principalmente do líder do governo. E nós sabemos bem, e só não saberá quem não acompanha, que muitas das políticas que estão implementadas num determinado ministério têm muitas vezes o cunho, permita-me dizer assim, do Conselho de Ministros e do governo no seu todo. E aquilo que é a capacidade e a linha política, a orientação política que é dada de um governo, a maior parte das vezes, ou quase sempre diria, vem do Primeiro-Ministro. E o Ministério das Finanças tem também aqui uma componente importante na libertação de verbas necessárias para aquilo que é orçamentado. Por isso, reduzir a nossa crítica à Ministra ou ao Ministro que estão à frente de uma determinada pasta, independentemente de ter ou não ter uma capacidade para estar à frente do Ministério, é proteger, na nossa opinião, o Governo, é proteger o Primeiro-Ministro, que tem aqui uma responsabilidade evidente naquilo que são os destinos políticos do Governo. A ministra admitiu já no final do ano passado a intenção de aumentar para quem entra vencimentos dos polícias e já este ano, a partir, neste caso, no valor de 1.704 euros brutos, que seriam os 900 mais o suplemento de risco. Como é que vê isto? Fica aquém ou já é um incentivo que esperavam? Eu quero-me parecer que, e tem havido também essa tentação de misturar aquilo que é o vencimento base com aquilo que é o suplemento por serviço e risco nas forças de segurança, sabendo nós que este suplemento efetivamente está integrado ou alocado em diversas variáveis ao suplemento base. Mas eu acho que é pouco sério referirmos sempre a estas duas componentes para definir aquilo que é o vencimento base de um polícia. E o vencimento base de um polícia é o vencimento base de um polícia, que é aquele que está estipulado na tabela remuneratória única. Dir-me-á, bem, mas o suplemento está também alocado e é vencimento. É verdade, mas para sermos rigorosos naquilo que podemos até fazer em termos de comparação com outras carreiras, temos que falar de vencimento base. E esse é muito parco, na nossa opinião. E por isso é que nós não consideramos na altura que 300 euros eram migalhas, exatamente por sabermos que tínhamos vencimentos muito baixos e aqui este incremento ia dar aqui uma relevância do ponto de vista remuneratório. Agora, parece-me a mim que, e há aqui um erro dos sucessivos governos, que tem que ver com o olhar para a carreira especial que é ser polícia como uma qualquer carreira geral, porque aquilo que tem acontecido nos últimos anos, em termos de incrementos remuneratórios, passam apenas por atualizações que decorrem daquilo que é os aumentos que a administração pública tem. Nós não podemos chamar a uma carreira como ser polícia especial e depois só colocá-la na especialidade pós-deveres, naquilo que diz respeito aos direitos e em termos remuneratórios não criar aqui uma motivação que possa trazer jovens a esta instituição. E é nesse sentido que achamos que os vencimentos são baixos, porque para a especialidade, para a complexidade, para a natureza da nossa missão, entendermos que ficarmos agarrados à tabela remuneratória única da administração pública e reféns apenas destas retificações anuais não vai ao encontro daquilo que era necessário para pôr uma instituição moderna, capaz, com jovens interessados em concorrer, e isso precisa naturalmente de dignificar e valorizar remuneratoriamente. Mas porquê é que nunca se entra por essa questão remuneratória? Ainda agora nas negociações que prosseguem, já com a ausência da ASP, esse é um assunto que continua a não estar em cima da mesa? Porque os governos têm olhado para a administração interna de uma forma muito redutora. Eu não estou com isto a querer dizer que somos uma carreira que é mais importante que as outras. Não é isso. Agora, para aquilo que foram as alterações processadas nos últimos anos, para aquilo que é a necessidade de termos um pilar elementar do Estado de Direito Democrático, que é a segurança,
à semelhança de outros, é verdade, não temos tido aqui da parte dos sucessivos governos, e falo concretamente dos governos do PSD, dos governos do PS, da AD, etc., falo aqui numa perspectiva muito redutora daquilo que é a realidade policial. Mas também não tenho qualquer problema em assumir que os próprios funcionários públicos, os trabalhadores da administração pública, não têm sido bem tratados nos últimos governos. E aqui, os polícias, no caso da PSP, com aquilo que é a sua especialidade e a sua especificidade e a sua missão, não têm visto nos últimos anos uma perspectiva do governo em ter preocupação de valorizar estas carreiras. Isso parece-me evidente. Agora, isso é uma responsabilidade política e tem que ver com aquilo que é a linha política dos governos que têm estado no poder. A ASP está arrependida de ter ficado fora das negociações nesta fase? Não, a ASP não está arrependida porque foi por decisão da ASP que ter tomado essa decisão e estamos bastante confortáveis. Aliás, eu tenho falado várias vezes com os dirigentes da ASP sobre esta matéria, que tem que ver com o timing em que o fizemos. E aquilo que é unânime em todos os dirigentes da minha direção é que efetivamente nós fomos o mais longe possível. E avisamos várias vezes o Governo que, caso não tivesse aqui uma perspectiva de cumprir o acordo que foi assinado, nós sairíamos. E nós percebemos claramente, na última reunião que tivemos com a Sra. Ministra da Administração Interna, que o Governo não tinha nada para nos dar do ponto de vista de proposta. Não tinha nada preparado, não tinha vontade, não tinha conhecimento, não tinha estratégia e apenas pretendia adiar aqui algum tempo para poder, se calhar, avançar para 2027 com outras matérias. E nós, naquilo que é a nossa coerência, na nossa linha de atuação, nos vários alertas que fizemos, entendemos, e eu disse isto sempre à Sra. Ministra, a ASP tem muitos anos de ação sindical e tanto estamos sentados à mesa a negociar, e é isso que nós queremos fazer, como estamos na rua com os polícias, mobilizando-os, mostrando a sua indignação perante um governo que não quis cumprir um acordo. Eu acho que aqui o que ficou mais claro nos nossos dirigentes, e falo com muitos polícias, é que Luís Montenegro, o governo, fugiu a um compromisso. E nós, como somos pessoas sérias, olhamos para os compromissos que firmamos com muita responsabilidade e seriedade, não podemos aceitar que isto continuasse. Perguntava-lhe o que é que vos fazia regressar à mesa das negociações, tendo em conta que, embora matérias chamemos-lhe menores, não sei se esta é a palavra mais adequada, mas há propostas, por exemplo, de higiene e de segurança que vão ser e que estão a ser discutidas com os restantes sindicatos que estão ainda nas negociações e que também fariam, neste caso, sentido para a ASP. O que é que vos faria regressar? Naturalmente que essa questão da higiene do trabalho e segurança do trabalho não é uma questão menor. Aliás, nós já tivemos várias reuniões com os governos para avançar com essa legislação, que infelizmente não existe, e demos várias propostas e o governo tem lá tudo, aquilo que é o pensamento e os contributos que a ASP deu no passado e que ainda estão bastante atualizados. Agora, o que é que nos traria novamente à mesa de negociações é aquilo que a Sra. Ministra sabe e o governo sabe. No dia em que o governo quiser cumprir o acordo e quiser envolver a ASP no cumprimento desse acordo, terá que nos apresentar uma proposta que passe por tabelas remuneratórias, suplementos remuneratórios e portaria de avaliação. E estamos disponíveis, e a Sra. Ministra sabe isto, a Sra. Secretária de Estado da Administração Pública e das Finanças, Marisa Garrido, sabe isto, o Sr. Primeiro-Ministro sabe isto, o Dr. Telmo Correia sabem isto. E a ASP está disponível, dentro destas três premissas, de ter aqui alguma perspectiva de responsabilidade, de aplicabilidade dessas propostas, de forma gradual. Nós estamos disponíveis para tudo. Agora, cumpram, é o acordo que foi assinado, respeitando aquilo que nos levaram a pegar na caneta e a assinar. Se quiserem falar sobre isso, e sabendo bem nós, com a nossa responsabilidade e com o conhecimento que temos do terreno, sabendo bem que não é possível a qualquer governo, por muita vontade que tenha, de resolver tudo no imediato, de resolver tudo ao mesmo tempo, estamos disponíveis para perceber. Agora, cumpram a palavra e digam ao que vem e cumpram aquilo que nos garantiram e que iria acontecer. E sem isso também não fazem negociação destas outras matérias? Nós faremos de negociações. Nós agora, há pouco tempo, chegou-nos um ofício do MAI relativamente à portaria dos serviços remunerados e nós não deixamos de dar os nossos contributos, aliás, reiterar aquilo que são os nossos contributos, porque a ASP tem aqui uma vantagem, é que todas as matérias que estão a ser discutidas no momento já não são de agora e muitas delas têm muitos contributos da ASP no passado e que estão atualizados, porque infelizmente os governos nunca avançaram para diplomas que são determinantes e muito importantes. E nós temos muito trabalho feito e o próprio Ministério da Administração Interna tem muita matéria que foi enviada pela ASP nos últimos anos e que pode ser aplicada naquilo que for necessário. E por falar em direitos dos polícias, Paulo, acha que os polícias deviam ter direito à greve? A ASP e eu próprio, mas a ASP há muitos anos que é impulsionadora
do direito à greve. E permita-me só aqui um preciosismo, é que os polícias não estão impedidos de ter o direito à greve. Os polícias têm apenas o direito à greve como restrição. Porque na lei e na Constituição está bem definido e claramente aquilo que é o direito à greve. Depois temos, por via da lei ordinária, restrições, e neste caso aos polícias, do direito à greve. Mas naturalmente que em 2026, numa sociedade que se diz livre, democrática, e num conjunto ou num universo de profissionais que já são maduros do ponto de vista sindical, que sabem bem o que é que têm que fazer e o que é que não têm que fazer, restringir um direito elementar como o direito à greve na nossa opinião, algo muito errado, porque não só nos torna um pouco, permita-me a expressão, desligados daquilo que são um conjunto de direitos que qualquer trabalhador tem, como também demonstra aqui uma incapacidade do Estado em confiar naqueles que diariamente dão respostas muito difíceis, num quadro muito complexo às populações. Na última semana foi divulgado e ficou a conhecer-se uma acusação de 2 polícias por tortura e violação numa esquadra de Lisboa. A esquadra que tinha um comando dividido. Isto é uma realidade que é conhecida, e perguntava-lhe também se os cidadãos que acabam de ser levados a estas esquadras ou a qualquer uma esquadra na qualidade de suspeito, se a partir deste episódio se sentem também eles seguros. Como é que avaliam este ato? Bem, eu creio que as populações e qualquer cidadão deve olhar para a Polícia de Segurança Pública e para os profissionais que a preenchem de forma muito confortável, tranquila, e devem olhar sempre para os polícias como alguém que lhes garante a defesa dos direitos, liberdades e garantias. Paulo, depois do que se passou, parece-me um bocadinho impossível o que está a dizer, não? Não, nada impossível, e parece-me bem possível, e reitero aquilo que disse, porque as pessoas sabem bem que no dia-a-dia, 24 horas por dia, aquilo que é o ADN e o trabalho que os polícias desenvolvem é exatamente ao contrário que esse caso pontual. Haverá outros, e há certamente, não ignoro essa situação, como todas as instituições têm problemas, nós também teremos as nossas. Efetivamente, este tipo de episódios, que para mim continuam a ser isolados, e conheço bem as esquadras de polícia, todos os dias ando em esquadras de polícia, não me parece que isto retrata aquilo que é o trabalho geral dos polícias. Agora, qualquer cidadão pode estar confortável com aquilo que é a ação policial. Naturalmente, e digo isto várias vezes, nós temos que olhar para uma instituição que é muito complexa, nós temos que olhar para um conjunto de profissionais que diariamente faz tudo em prol das populações, mas que naturalmente há erros, há elementos policiais que não cumprem aquilo que são as premissas elementares do Estado de Direito Democrático, mas da mesma forma também digo que, efetivamente, há outras variáveis em ter em consideração sempre que isto assiste. Temos também a perspectiva da presunção da inocência e temos também que perceber se os tribunais estão capazes de dar respostas, e quando tiverem o apuramento dos factos devem dar uma resposta cabal, até para tranquilizar aquilo que é a imagem que a instituição dá aos cidadãos. Não perdendo na pergunta, deixe-me só dizer que relativamente a outras variáveis que poderão estar na base, não explicando naturalmente episódios tristes e infelizes, não explicando, podem também ser aqui interessantes, que têm a ver exatamente com o início da pergunta que foi colocada pela Liliana, que tem a ver com o facto de haver muitas esquadras onde o papel de supervisão não está a ser eficaz. E isto passa por uma razão muito simples, e isto é visível e conhecido até da própria Inspeção-Geral da Administração Interna, porque a ASP já o denunciou. Nós chegamos a ter oficiais de polícia, comandantes de esquadra, a comandar 8 esquadras. 8. Isto já aconteceu. Neste momento admito que não haja, mas admito que haja comandantes de esquadra a comandar 4 e 5 esquadras. Eu pergunto a qualquer pessoa qual é a capacidade de supervisão no comando de um oficial de polícia, num comando de 4 ou 5 esquadras. Sim, mas de qualquer maneira não podemos dizer que foi por falta de um comandante próprio que estas pessoas fizeram o que fizeram, não é? Há aqui um problema de quê? De problemas a nível do recrutamento, da formação, há testes psicotécnicos que falharam, ou seja, o que todos os portugueses que souberam do que se passou se perguntam é como é que isto foi possível, como é que o Paulo entende que isto foi possível, que explicação é que dá? Eu tive o cuidado de dizer inicialmente que nada justifica estes atos. Eu tive o cuidado de dizer isso. Sim, mas analisando
o que se passou ou o que se terá passado, dado que ainda não está provado, embora de facto os próprios agentes se tenham filmado a praticar algumas destas atrocidades. Que explicação é que dá para isto ter acontecido? Como é que é possível? Reitero, eu disse que não nada justificava este tipo de atos. Há variáveis a ter em consideração para, no abstrato e no geral, analisar. Estes casos, na minha opinião, apenas refletem um ato vou mesmo usar esse termo, um ato de estupidez e de loucura daqueles que avançam para este tipo de práticas. Isto são condutas que não se admitem, que seja claro, no respeito pela presunção da inocência e até à conclusão do processo, sabendo isso, a ser provado isto e este tipo de atitudes são atos deploráveis, condenáveis a todos os níveis. Não me parece que haja aqui espaço para dizer mais nada em abono do que quer que seja. Agora, o que eu estou a dizer, do ponto de vista estrutural, há um conjunto de variáveis a ter em conta, na nossa opinião, e temos esse trabalho feito também para exatamente evitar ou combater ou mitigar episódios destes que em nada abonam na imagem de uma instituição que é centenária e efetivamente de um trabalho que é desenvolvido diariamente, que é um trabalho exatamente ao contrário disto, que é um trabalho de atenção, de preservação das liberdades, de ajuda às populações, da preservação da paz pública, etc. Agora, há variáveis aqui que importa considerar para percebermos porque é que isto acontece, haverá certamente, mas eu creio que ainda assim não justifica um ato ou uma conduta que é totalmente desfasada daquilo que é o ADN da própria instituição. Mas temos aqui que também olhar para isto do ponto de vista estrutural, que é o quê? Nós temos dito isto várias vezes. Será que a seleção está a ser a devida? Poderá estar a ser, mas é melhor pensarmos se efetivamente aquilo que tem sido a pouca dignificação da carreira, baixando a atratividade da profissão, reduzindo o número de candidatos, pode estar aqui a encurtar a malha daqueles que são interessantes para vir para a instituição. Depois temos que analisar se o processo de seleção, ao nível do gabinete de psicologia, ao nível do recrutamento, ao nível dos psicotécnicos, está a ser eficaz. Se estiver a ser eficaz, espetacular, não é preciso mexermos nessa dimensão. Paulo, tem conhecimento que aí tenha havido alterações, ou seja, nesse aspecto específico de recrutamento, ou seja, a avaliação psicológica. Sim, nós temos a noção de que neste momento há baterias de testes que foram aperfeiçoadas e aprimoradas, do ponto de vista até dos direitos humanos, do ponto de vista até da capacidade da divisão e do gabinete de psicologia, etc. Mas alguma coisa poderá estar a falhar. Nós também sabemos bem que há indivíduos que poderão numa entrevista ter uma determinada performance, um determinado comportamento e depois aquele comportamento, isto eu aprendi também aí em algumas formações de psicologia, em que depois aquilo não passava de uma máscara e têm outro tipo de comportamentos. Agora, nós temos é que olhar para os problemas e analisando-os do ponto de vista estrutural e não no imediato, para dar respostas que possam mitigar este tipo de situações que têm acontecido. Agora, parece-me evidente, e eu queria deixar aqui claro, que aquilo que aconteceu na Esquadra do Rato e noutras, até prova em contrário, aquilo que aconteceu, que está aí na agenda pública, nem nada abona a instituição nem os profissionais, mas também deixem-me dizer que isto são casos isolados, porque quem conhece bem a instituição e os seus profissionais sabe bem que diariamente temos aqui uma perspectiva exatamente ao contrário deste tipo de conduta. Este tema mostra também que o Governo está a esquecer esta formação dos oficiais. Não, eu acho é que o Governo está-se a esquecer da formação das carreiras de polícia, porque não é só no campo dos oficiais que estamos aquém daquilo que são as necessidades. Falo também das chefias intermédias, no caso dos chefes, que são determinantes em qualquer secção de intervenção rápida, em qualquer esquadra, fazem a coordenação dos elementos policiais, acompanham o trabalho. E aquilo que sabemos é que não tem existido uma formação que vá ao encontro das necessidades, até ao nível dos agentes. Muitas vezes temos agentes de polícia a desenvolver missões superiores porque não há quadros e muitas vezes aquilo que nós dizemos não é ouvido. E quando nós falamos, parece que estamos só a exigir do ponto de vista socioprofissional, muitas vezes não é. Muitas vezes é com conhecimento factual da instituição e do funcionamento da instituição para exatamente
evitar constrangimentos operacionais. Mas parece-me que, por muito que façamos e que digamos, o Governo muitas vezes não quer perceber que nós apenas queremos que a instituição funcione devidamente e com profissionais motivados e reconhecidos. O Paulo entende que polícias condenados por crimes graves devem poder continuar ao serviço, como sucedeu, por exemplo, a alguns agentes que prestavam serviço na tristemente célebre esquadra de Alfragide? O que eu entendo, a pergunta é objetiva e eu respondo objetivamente. Se eu entendo que isso deve acontecer, não. Agora, vamos perceber porque é que isso acontece. E efetivamente, se isso acontece, e se está provado que aqueles elementos policiais tiveram uma conduta errada e que foi punida, não devem continuar em funções. Agora, sei de outra coisa. E efetivamente, aquilo que sabemos ainda de alguns processos que estão em curso é que, sendo certo que foi a IGAI que avocou a si os processos disciplinares, a PSP pode não ter condições objetivas ou administrativas para poder afastar os polícias dessas esquadras onde prestam serviço. Agora, isto são questões que têm que ser pensadas estruturalmente para evitar depois esse tipo de resultado. É isso que tenho dito. Não falar unicamente destas matérias quando ocorre um ou outro episódio, mas sim, de forma tranquila, serena, estruturalmente, falar com quem está no terreno e para se fazer e avançar com medidas que possam evitar situações dessas e quando elas surgem terem já uma resposta a dar àquilo que é necessário. A ASP tem chamado a atenção para algumas matérias, desde logo os cortes que dizem que estão a acontecer nas folgas, até a dificuldade em marcarem as férias. O que é que tem acontecido e se há de facto, neste caso, polícias a trabalhar em 2 ou 3 meses, não sei qual é o espaço temporal que nos pode dizer relativamente ao terreno, que estejam assim tanto tempo sem folgar. O que é que se está a passar? Olha, isso é um outro exemplo daquilo que andamos a dizer há muito tempo e que nada se resolve e cada dia que passa se agudiza a situação. Temos sido reiteradamente abordados por polícias de vários comandos do país, onde se lamentam e pedem a intervenção da ASP junto da Direção Nacional para que não vejam constantemente as suas folgas a serem cortadas, sonegadas. Ou seja, muito prático em termos de explanação. Eu tenho um colega meu que trabalha no seu ciclo de trabalho, cumpre aquilo que está estipulado em termos de carga horária e depois, quando entra na sua folga, é confrontado com ou sem ele um despacho de exceção a dizer que já não vais ter as tuas folgas porque precisas de ti ou num supermercado, ou na festa da paróquia, ou num jogo de futebol, ou para outro evento qualquer. A pergunta que se coloca é, se fala-se tanto em saúde mental, fala-se tanto em burnout, fala-se tanto na saúde física e na capacidade dos polícias estarem aptos para responder a ocorrências complexas e arriscadas, com uma arma de fogo, a conduzir carros de patrulha muitas vezes em emergência. Eu pergunto se a instituição, por não ter profissionais para todos os compromissos que assume, e muitos deles de caráter privado, se acha no direito de retirar a folga, que é um direito do profissional, que é adquirida por força do trabalho, se acha que é normal retirar-se as folgas para fazer eventos privados ou para resolucionar compromissos que um comandante de esquadra ou um comandante de divisão celebrou com uma entidade privada, seja ela um supermercado, seja ela um clube de futebol, seja ela o que for. Eu pergunto se isto é normal. E isto traduz-se em quê? Traduz-se muitas vezes em que os meus colegas, e eu próprio, que já passei por isso várias vezes, se vejam confrontados com a informação no dia anterior ou 2 dias anteriores de que vamos perder as folgas porque temos que fazer aqui uns serviços que os comandantes ou e depois não podem dizer que não. Claro que não podem dizer que não, porque a partir do momento em que os polícias são escalados há um ato administrativo e isso depois leva-se para o campo da desobediência e para aquilo que é o estatuto disciplinar e também para o nosso estatuto profissional. E depois a PSP, isto eu sei que não é popular, não sei da PSP, de quem comanda, mas temos que ser pragmáticos, porque isto está a afetar profissionais. Arroga-se no direito de cortar as folgas baseando-se numa falsa premissa, que é aquilo que nós temos do nosso estatuto profissional que diz que nós temos disponibilidade permanente, nós temos que defender o interesse público, mas esquecem-se é que essas prerrogativas, quando foram colocadas no Estatuto, era para situações de dimensão e de relevo, um ato terrorista, uma situação qualquer que o país ficasse em crise e que era necessário ter as Forças Armadas, as Forças de Segurança disponíveis para dar respostas. Certamente que estas premissas não são para estar a fazer serviço numa festa privada ou num supermercado ou num jogo de futebol. Porque Mas há ou não há
agentes a trabalhar 2 e 3 meses sem folgar? Eu tenho informações de colegas que já trabalharam 38 dias seguidos. Tenho informações de colegas cuja escala é de segunda a sexta e já trabalharam 4 e 5 fins de semana seguidos por via de serviços remunerados. Essas informações tenho. Aliás, temos o nosso gabinete jurídico a acompanhar algumas questões relacionadas com esse corte de folgas. Falava há pouco da saúde mental dos polícias. A ASP também tem esse serviço. Que casos graves é que têm chegado e que realidade é esta? Nós, por um lado, exigimos ao nosso Gabinete de Psicologia, à PSP, que tenha todas as capacitações para dar resposta aos problemas vários de muitos polícias que têm de forma transversal ao território nacional, têm problemas e que se identificam esses problemas e que esses problemas são sinalizados até por terceiros, e apelamos muitas vezes que a PSP, através dos seus gabinetes, possa ter em todos os comandos um elemento que faça esse acompanhamento. Em complemento a isto, temos, e já há algum tempo esta parte, no Gabinete de Psicologia, onde também podemos, de certa forma, ajudar não tanto a instituição, não é que não queiramos ajudar a instituição, mas muitas vezes criando aqui laços de proximidade que permitam que alguns colegas, por situações várias, não se sintam confortáveis em deslocar-se ao Gabinete de Psicologia da PSP, porque muitas vezes até consideram que quem lhes provocou aquele quadro em que se encontram foi a própria instituição, por isso fica ali logo beliscado alguma ligação desse ponto de vista, muitas vezes que nos contactam na própria AS para os podermos ajudar. Eu falo concretamente de quê? Falo concretamente de pessoas que têm situações, às vezes, de doença, situações de cansaço, situações de familiares que às vezes, juntamente com aquilo que é a sua realidade profissional, não conseguem gerir a sua sanidade. Tenho aqui vários exemplos e temos dito várias vezes que o ser polícia não é tanto uma profissão, mas é mais uma missão. E muitas vezes há colegas que, por essa razão da pressão do trabalho, quando têm algum problema na sua vida particular, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, o facto de serem polícias cria aqui ou potencia aqui um quadro que nos parece perigoso. E muitas vezes nós tentamos ajudar no sentido de, pelo menos, sinalizar e acompanhar de maneira a que se perceba que a vida não é só polícia, não é só trabalho, e de criar aqui condições de pelo menos ter algum desvio positivo naquilo que é o seu pensamento relativamente à própria vida. Mas conseguem ter a percepção do número de polícias que estão nessa circunstância? Objetivamente, não. Nós temos alguns contactos, nós sabemos bem, e tenho essa experiência pessoal de colegas que muitas vezes precisam de ajuda, só que retraem-se, escondem-se, mesmo feito abordagens de terceiros, não querem, e por isso é que nós temos alertado várias vezes, e acho que é conhecido até na comunicação social, já fizemos esse aviso várias vezes da necessidade de olhar para aquilo que é o quadro de burnout, de desmotivação e de saúde mental que atravessa o universo policial. Temos dito isto várias vezes e achamos que é mais uma matéria que não estão a dar a devida atenção, neste caso o Poder Governativo e a própria Direção Nacional, e sempre que, infelizmente, há algum episódio mais drástico, todos voltamos a falar das coisas, mas depois, uma vez mais, nos esquecemos. Paulo, mas o Gabinete de Psicologia da PSP está a dar como aptos polícias em situação psicológica fragilizada? Ora bem, eu tenho conhecimento de alguns episódios que me arrepiam às vezes, mas não queria estar certamente aqui a expor, mas é o conhecimento que tenho, e muitas vezes nós gerimos mal essas situações, até do ponto de vista de encararmos como possível tal coisa acontecer. Eu vou dar um episódio muito, muito concreto que me parece até elucidativo daquilo que acaba de dizer. Nós temos de ter a noção que quando um colega meu é sinalizado do ponto de vista da psicologia, a primeira coisa que se faz, ou muitas vezes o que acontece, é desarmar esse colega por razões óbvias. E muitas vezes o desarmamento desse colega faz com que ele não possa desenvolver algumas missões. No caso de patrulha, serviços remunerados, etc. Ou seja, para além do elemento já estar fragilizado do ponto de vista emocional ou psíquico, vai ser prejudicado, infelizmente,
na via remuneratória, porque ao seres de armado não pode desempenhar serviços operacionais e como nós assentamos a componente remuneratória em muitos suplementos e também em serviços remunerados, esse elemento vai ser prejudicado do ponto de vista remuneratório depois de sinalizado. E agora veja o ridículo disto, é que muitas vezes há a tentação de comandantes, para que não haja prejuízo remuneratório, poder-lhe atribuir a arma pontualmente para ele fazer serviços remunerados, apesar de estar aqui a informação clínica de que esse elemento não pode portar arma. Quer dizer, nós temos aqui um conjunto de incongruências que eu acho que até é ridículo, mas que muitas vezes, e eu também tenho dito isto várias vezes, há um branqueamento daquilo que é a realidade do dia-a-dia. E depois, quando surge qualquer episódio, discute-se muito essa matéria e quando voltamos depois à vida normal, já ninguém fala disso. Isto preocupa-nos. Falávamos agora da questão do aeroporto, muito falada e mediaticamente até exposta no final do ano passado. Como é que está o controle de fronteiras e o reforço dos militares da GNR ajudou? O controle de fronteiras está em janeiro como está, porque janeiro é conhecido pelo mês em que há menos aterragens e levantamentos, segundo sei. Essa questão do reforço da GNR, permita-me dizer que isto é uma falácia, é uma tentativa aqui de jogo de forças para dizer à PSP que, caso não se portem bem, temos aqui a GNR que vai resolver a situação. Mas porquê? Porque se acha que o problema é a PSP? Porque quando se diz que o problema de meses e meses e meses de filas no aeroporto foi um plenário que a ASP desenvolveu em 4 horas num determinado dia, e quando se diz que os sindicatos e a luta sindical é que estão a prejudicar o aeroporto de Lisboa, isto só mesmo para ridicularizar aquilo que é a realidade. Agora, o aeroporto de Lisboa tem um problema, e temos dito isto várias vezes, uma vez mais, nós não temos capacidade de assumir novas valências sem que aquilo que é a organização que está por trás disso aconteça. E eu tenho dito várias vezes, numa primeira fase não tínhamos efetivos suficientes e agora temos por uma razão muito simples, porque se descapitalizou qualquer esquadra de polícia do ponto de vista operacional. Temos agora no aeroporto ou nos aeroportos um quadro mais ou menos adequado, mas temos as esquadras completamente desfalcadas. O que é que isso significa? Isto significa uma coisa muito simples, que é o aeroporto, a unidade de estrangeiros e fronteiras, a realidade que a polícia assumiu do ponto de vista das fronteiras, está a ser tratada. Mas com isto está-se a descurar completamente a capacidade das esquadras em ter um carro patrulha. Neste momento, há esquadras de polícia que não têm carros patrulha, porque não têm efetivos para isso. E está-se a apetrechar a realidade das fronteiras com esses efetivos, porque os polícias não caem do céu, permita-me a expressão, têm que ser retirados de um lado para ser colocados no outro. Mas estamos a falar o quê? De esquadras a funcionarem com 2 agentes? Estamos a ter esquadras a funcionar com 2 agentes. Dir-me-ão que é irresponsável estar a colocar isto. Pois, mas a verdade é que é irresponsável estar a colocar esta questão cá para fora, como é irresponsável manterem este quadro há 10 anos. Mas ouça uma coisa, Paulo, numa esquadra em que não existe um carro de serviço, como é que os agentes deslocam para correr um serviço, por um lado, e por outro, qual é o tempo médio de espera? Imaginemos uma mulher que está a ser vítima de violência doméstica, telefona para uma dessas esquadras que não tem carro, que só lá tem 1 ou 2 agentes, o que é que acontece? Normalmente, como sabem, um conjunto de esquadras forma uma divisão policial e a divisão policial forma os comandos, ou várias divisões policiais formam o comando, e é por aí que é a nossa pirâmide em termos da estrutura. Nós temos divisões policiais onde tem, por exemplo, 4 a 5 esquadras, muitas delas, dado aquilo que é a realidade da falta de efetivo e da escassez do mesmo, não têm capacidade de ter o carro patrulha a funcionar, tem um elemento na esquadra, ou um elemento na esquadra e outro de apoio, e faz-se aquilo que é conhecido na atualidade como CPs mistos, ou seja, um elemento de uma determinada esquadra e outro elemento de outra determinada esquadra formam um carro patrulha para as 2 esquadras. Qual é o problema? E por isso é que nós temos falado muitas vezes da capacidade operacional. É que uma coisa é termos um carro patrulha que está na sua esquadra a fazer ou dar resposta àquilo que são as solicitações das populações a 3 freguesias, por exemplo, 60 mil pessoas. Outra coisa é ter um elemento de um carro patrulha
ou um elemento de uma esquadra com outro elemento de uma esquadra que formam um único carro de patrulha para 6 ou 7 freguesias para 120 ou 130 mil pessoas. E isto é que tem que se perceber o que é que está em causa. Por isso, muitas vezes, quando as pessoas dizem que a polícia chegou mais tarde, tem a ver exatamente com essa razão, porque basta que um polícia apanhe uma situação de violência doméstica, que acabou por citar aqui, com aquilo que é a burocracia processual, com aquilo que são as diligências que têm que ser feitas, o polícia acaba por gastar 4, 5 horas nesse serviço, com tantas outras chamadas pendentes. E por isso é que era importante cada esquadra ter o seu graduado de serviço, cada esquadra ter o seu apoio às instalações e à própria segurança, e termos carros de patrulha com capacidade de resposta para dar estas respostas, permitam uma redundância, às populações. E isso não está a acontecer. Eu tenho dito isto várias vezes. Isto não está a acontecer. Por isso, para responder também à pergunta que me foi feita, no caso de uma vítima de violência doméstica, só não há aqui um prejuízo maior, porque quando um carro de patrulha de uma esquadra está ocupado e em função da gravidade da ocorrência, a central rádio, a central de comunicações, aciona um outro meio de uma outra qualquer esquadra para que essas populações ou para que essa pessoa em particular não seja afetada. Mas esta gestão é feita sempre por necessidade e não por uma prática que deveria ser comum. No último plenário, voltamos ao aeroporto, referiu que a ANA era responsável não só pelo caos das filas e das várias imagens que foram divulgadas, e disse que lucrava também até com isso. Consegue explicar melhor que lucro é que era esse e o que é que prevê esse tal contrato de concessão? Bem, eu sei que isto pode parecer polémico porque na altura fomos acusados de muita irresponsabilidade. Agora, nós sabemos uma coisa, quem está a acompanhar a realidade aeroportuária e agora, mais recentemente, a realidade de Unidade de Estrangeiros e Fronteiras sabe bem que a ANA Aeroportos, no que diz respeito àquilo que é o desenvolvimento da missão policial no espaço que é da responsabilidade da ANA Aeroportos, nunca esteve muito disponível. Eu relembro que há uns anos esta parte, enquanto o CEF saiu daquelas instalações e entraram os elementos da PSP para fazer o mesmo serviço, houve um conjunto de alterações que demonstraram logo e evidenciaram logo qual era a postura da ANA Aeroportos no que diz respeito à PSP. Não aceitaram serviços remunerados, diziam que isso era uma incumbência do Estado, não queriam gastar dinheiro com isso, não providenciaram parques de estacionamento para os polícias, ainda hoje os polícias estacionam os carros na rua porque não lhes foi disponibilizado um espaço. Mas porquê que isso acontece? Porque, na nossa opinião, porque a ANA Aeroportos é uma empresa privada cuja obtenção da sua atividade é o lucro. E como tem aqui uma perspectiva de gerir um espaço onde há vários organismos públicos que trabalham e que desenvolvem a sua missão dentro do espaço privado, numa perspectiva de lucro, o que é que fazem? Interpretam esta realidade sempre numa premissa de não gastar dinheiro com aquilo que é da competência do Estado, no caso das polícias, e tudo que seja possível aqui passar para o nosso lado do ponto de vista de receita, assim acontece. E eu acho, e depois há contratos, há documentos assinados e protocolos assinados entre o Governo e a própria ANA Aeroportos que faz com que eles possam estar de forma muito confortável neste tipo de ação, porque quer de uma maneira ou de outra, efetivamente, a coisa corre bem, permita-me dizer assim. Mas de que forma é que as filas e todo aquele constrangimento poderia ou terá beneficiado a ANA? Na nossa opinião, e conhecendo aquilo que são os contratos assinados e tendo em conta aquilo que foi exigido à PSP através da Task Force, se bem lembram, na criação de uma unidade que envolvia 5 ministérios, etc., aquilo que me parece evidente é que há aqui uma tentativa de forçar e acelerar a aterragem e o levantamento de aviões para que entrem mais pessoas, mas por outro lado, e é isto que nos preocupa, caso isso não seja possível e isso se traduz em prejuízo para a própria ANA Aeroportos, fica quase estipulado nesse protocolo que, a não acontecer isso, poderão ser indemnizados pelo próprio Estado. Ou seja, que caso o negócio corra bem ou corra mal, é sempre garantida à ANA Aeroportos uma receita. O último plenário feito pela ASP no aeroporto de Lisboa, a 18 de dezembro, resultou em processos crime levantados pela Direção Nacional da PSP por abandono de funções, não foi? A informação que tenho é que foi efetivamente feito ou elaborado um auto
de notícia por algum responsável da polícia e que terão sido invocadas esses argumentos e também sinalizados alguns elementos policiais. Mas foi contra o sindicato também, essa queixa-crime, ou foi só contra os agentes? A informação que tenho, até à data, não fomos notificados de qualquer processo. Portanto, ainda não sabem se há arguidos ou não. Não sabemos se há arguidos e até nem percebemos como é que poderá haver arguidos, porque esse tipo de autonotícia com a invocação que me parece que lá está, não faz, na nossa opinião, qualquer sentido. Paulo, perguntava-lhe, já estamos na nossa reta final, perguntava-lhe como é que olha para o último concurso. Há mais inscrições para agentes do que nos últimos concursos, mais de 4.000 candidatos, 800 vagas para um curso a começar em junho. Isto é fruto das tais mudanças que já falámos, porque muito se tem queixado e apontado a falta de atratividade, dos salários desadequados, etc. Mas a verdade é que esta procura é de grande dimensão. O que é que está a levar os jovens a procurar a polícia? Eu não consigo colocar isso nesses termos, não vejo que seja de grande dimensão. Eu vejo que há aqui um aumento, até baixo, sinceramente, porque recordo-me bem de concursos com 16, 18 e 20 mil pessoas. Por isso, agora temos que ver esta realidade noutra perspectiva. Nós estamos a falar de uma alteração do paradigma recente naquilo que diz respeito aos concursos da polícia. Nos últimos anos, fruto daquilo que é a falta de atratividade e a falta de candidatos, aquilo que foi feito é a criação de bolsas de recrutamento. Não é como antigamente se fazia concursos com um número fixo de vagas. Cria-se sim uma bolsa de recrutamento e depois, em função dessa bolsa de recrutamento, determina-se o número de pessoas que entra. Ainda assim, admito que houve efetivamente um aumento de candidatos, mas estaremos ainda numa fase muito precoce, porque temos que aguardar que efetivamente as candidaturas sejam finalizadas e perceber quantos elementos é que vão inicialmente estar no concurso e depois acabar o curso, porque há uma outra dimensão que nos preocupa, é que efetivamente os concursos são anunciados para um determinado número de elementos, mais tarde inicia-se o curso abaixo já desse número e depois era preciso perceber quantos é que acabam o próprio curso. Mas tem essa informação de que depois as baixas durante o curso sejam significativas? Eu tenho essa informação quase ao dia, por isso, só para lhe dizer que o último concurso que começou, e começou na casa, era para 800, começou na casa dos 600 e tal, e ao dia de ontem, ao dia de sexta-feira, estavam 577. Por isso, é preciso, e por isso é que eu falo muitas vezes no branqueamento da realidade, porque faz-se grandes campanhas espetaculares e depois dá-se grande ênfase a dizer que houve aqui um aumento de candidatos quando houve um aumento de 600 ou 700 pessoas, mas depois quando a coisa não vai nesse sentido, no término do curso, ninguém vem dizer que era para 800, mas acabaram 500. Mas tem ideia porque é que isso acontece? Não, temos aquilo que são as informações de quem lá está, de quem entrevista, de quem fala, de quem interage. Tem muito a ver com aquilo que é a perspectiva da carreira. Nós sabemos bem que há jovens que concorrem à Polícia de Segurança Pública, concorrem a outros projetos de trabalho e no do curso em função daquilo com que se confrontam também, do ponto de vista até do próprio curso, daquilo que é a realidade da PSP, muitas vezes abandonam para ir para outros projetos. Mas também há há aqui uma situação que me parece interessante, tem que ver com aquilo que é a vontade de sair da instituição, envolvidos poucos anos ou pouco tempo de cá estarem, que era uma coisa que não acontecia muito no passado e hoje vê-se muito jovens oficiais, já com o posto de comissário, jovens chefes, agentes, muitos, que depois de cá estarem confrontados com aquilo que é a realidade, muitas vezes pretendem abandonar a instituição, o que nos entristece. Paulo, para terminar, gostava de saber como é que viu o resultado ontem à noite destas eleições presidenciais. Vi a voz do povo expressa numa votação, em que elegeram duas pessoas que, pelo menos aquilo que conheço, irão passar à segunda volta. Mas é a expressão do povo e essa é sempre soberana. Algum deles levanta mais preocupação do que outro? Não faço considerações de teor político porque deixarei isso para outros especialistas. Obrigada, Paulo Santos. Damos aqui, então, por concluída esta entrevista ao Presidente da ASP. O Hora da Verdade regressa na próxima semana com um novo convidado.